Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos conversar sobre o livro Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki, pela Penguin Companhia. Este livrinho pequenininho eu pedi de parceria com a Companhia das Letras. Vocês sabem que eu gosto de diversificar minhas leituras e o Junichiro Tanizaki é um autor japonês. Ele escreveu diversos romances e ganhou o Prêmio Imperial do Japão de Literatura em 1949. Mas esse livro, Em Louvor da Sombra, não é um romance, ele é como se fosse um ensaio, ou seja, é um livro de não ficção, inicialmente publicado em 1933. Nesse livro, Em Louvor da Sombra, o Tanizaki parte do contexto do Japão dos anos 1930, com toda a invasão da tecnologia ocidental, que seria, por exemplo, a luz elétrica, o cinema, e opõe a isso a tradição japonesa, que valoriza muito a sombra. Então, o que o Tanizaki vai fazer nesse pequeno livrinho é travar um debate estético entre a claridade e a escuridão, e também, consequentemente, entre a modernidade e a tradição. Esse livro tem um prefácio do professor Pedro Herber, que é doutor em literatura japonesa e professor do departamento de Romance Studies pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E ele conta nesse prefácio que a posição intelectual do Tanizaki sofreu uma virada em meados dos anos 1920. É o que ele chama de a Grande Virada. Antes dessa grande virada, o Tanizaki era uma espécie de entusiasta da modernidade trazida pelo Ocidente para o Japão. E a partir desses meados dos anos 20, ele passa a se voltar cada vez mais pelas tradições da cultura japonesa. E essa tendência que o Tanizaki seguiu não foi exclusiva dele, foi uma tendência que todo o ambiente intelectual japonês seguiu nesse período, que coincide com a ascensão nacionalista, a ascensão militarista do Império Japonês, que culminará no expansionismo e na Segunda Guerra Mundial. O texto, que como eu falei é praticamente um ensaio, porque ele tem menos de 60 páginas, se a gente não contar a nota da tradutora e o prefácio, se inicia com o autor nos contando que ele gostaria de construir uma casa no estilo tradicional japonês. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que não gostaria de abrir mão de algumas comodidades que chegaram via Ocidente e possibilitadas por essas tecnologias modernas, como água encanada, luz elétrica, aquecimento central. E a partir daí, o Tanizaki começa a pensar um movimento dialético, e aqui a dialética pressupõe o conflito entre duas partes, aparentemente opostas, mas também um certo equilíbrio entre elas. Então ele propõe a dialética entre o antigo e o moderno, o oriental e o ocidental, o escuro e o claro. Depois dessa parte que ele fala sobre a casa japonesa, ele vai passeando por outros temas, mas trazendo sempre a questão da penumbra e da claridade. Ele faz isso falando de arquitetura, de ciência, de culinária, de vestuário, de decoração de interiores. E toda a reflexão está fundamentada na questão estética. Então, o que é mais agradável? Um ambiente claro ou um ambiente escuro? O que te dá mais prazer de olhar? Uma louça branca ou uma louça preta? E assim por diante. Ele diz num determinado momento, aqui na página 37, ele fala o seguinte: nossos antepassados descobriram a beleza nas sombras e, com o tempo, aprenderam a usar as sombras para favorecer o belo. Então é esse o grande movimento que ele vai fazer ao longo do texto. No prefácio, o Herber, esse professor da Universidade de Cornell, comenta que alguns críticos japoneses atribuíram a esse livro, Em Louvor da Sombra, não simplesmente um raciocínio nacionalista e conservador, mas sim uma paródia do culto à tradição. Ou seja, eles enxergaram nesse texto como se o Tanizaki estivesse fazendo não um elogio total à sombra e à tradição japonesa, mas sim se utilizando de uma ironia muito fina para criticar esse apego à tradição, que seria uma leitura mais aprofundada da obra. Não, se você ler por cima, você acha que ele está valorizando exclusivamente a cultura japonesa. E esses críticos dizem que se você ler de uma maneira mais profunda, você vai enxergar que ele não está fazendo tanto elogio assim. E aí, para citar um exemplo do porquê eles acham isso, o Tanizaki, na hora que ele está no começo, que ele está falando sobre a casa japonesa, o lugar que ele mais destaca é o lugar das latrinas,
como se fosse um banheiro japonês que fica fora da casa e que é, claro, um local de fazer as coisas que se faz no banheiro, mas é um local próximo da natureza, é um local de contemplação, um lugar que fica na penumbra, como se quem usasse as latrinas tradicionais japonesas estivesse mais próximo da poesia, da filosofia, qualquer coisa assim. Embora seja realmente um elogio muito esquisito, um elogio às latrinas, pelo texto em si, a mim, Natasha, não me pareceu que ele estava sendo irônico. E com isso eu quero dizer que eu não consegui identificar muito claramente um sarcasmo, sabe? Como a gente consegue identificar a ironia machadiana, por exemplo. Mas quem sou eu para discutir com críticos literários especializados, não é verdade? E avançando no texto, essa ideia da crítica velada ao nacionalismo ou ao tradicionalismo nipônico começou a fazer mais sentido para mim. Aos poucos eu fui começando a entender por que esses críticos disseram essa coisa da ironia. Provavelmente a gente nunca vai saber o que o autor quis realmente dizer. Se ele estava fazendo uma crítica, ou se ele estava fazendo um elogio, ou se ele estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente só pode ficar no campo das especulações nisso aí. Mas eu acho que essa informação da ironia me deixou mais instigada na hora da leitura. Assim, foi uma coisa legal de eu saber. E mais do que contrastes, me pareceu que o Tanizaki quis, de alguma maneira, conciliar alguns aspectos orientais e ocidentais. Obviamente, valorizando bastante os orientais, representados aqui pela sombra, e denotando aos ocidentais uma característica de praticidade. Mas, ao mesmo tempo que ele fala que as coisas ocidentais são mais econômicas, são mais práticas, são mais úteis, ele também acha que essa coisa da claridade e tal acaba trazendo uma certa agressão. Então, por exemplo, ele diz que a luz elétrica é útil, mas ela invade as casas sem pedir licença. É como se a modernidade ocidental, a luz ocidental, essa coisa da claridade, invadisse sem pedir licença. Outro exemplo, ele fala que os ladrilhos brancos do banheiro são higiênicos, não tem nem discussão, porque você vê qualquer sujeirinha. Mas, e aí eu vou citar uma frase dele aqui no livro, página 23. A excessiva iluminação que desvenda e exibe todo detalhe é ofensa ímpar. Ou seja, ao mesmo tempo que é higiênico porque mostra tudo. Isso é uma ofensa, você mostrar todos os detalhes de todas as coisas. Tem que existir um certo mistério, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Então eu acho que para ele, nessa luta, vamos dizer, entre Ocidente e Oriente, entre claro e escuro, no quesito praticidade, me parece que a claridade ocidental, ofuscante, vence. Mas esteticamente, que é o que ele quer discutir aqui nesse livro, ele dá ganho de causa para os orientais, para esse uso da sombra, o uso da penumbra como um elemento estético que desperta outras coisas, desperta outros sentidos, desperta outros pensamentos nas pessoas. É quase, gente, como se a claridade, o brilho puros fossem óbvios demais, sabe? Ou vulgares. E por isso, sem graça. Não há mistério nem encantamento naquilo que simplesmente ofusca. Não causa atração. Às vezes causa até repulsa. Se você for pensar, sei lá, por exemplo, você está olhando para um lugar, de repente vem uma luz muito forte no seu olho. O que você faz imediatamente? Fecha o olho, afasta aquela claridade toda, porque aquilo te repele de alguma maneira. E eu senti muito isso no texto do Tanizaki. O estilo dele é muito simples e objetivo, muito fácil de ler. Ao mesmo tempo, ele tem uma delicadeza que eu observo, que nós observamos em vários tipos de artes orientais, arte japonesa especificamente, como as porcelanas, as pinturas, os ideogramas. É um olhar suave e ao mesmo tempo bem definido. Eu senti exatamente isso no estilo do Tanizaki. A maneira que ele descreve as sensações é muito bonita. Então, por exemplo, quando ele fala do doce de feijão japonês derretendo na boca, é muito legal. Quando ele descreve a experiência de eternidade que pode advir de você estar num quarto japonês na penumbra. Então, ele consegue fazer um pouco esse transporte da gente para aquele lugar, para aquele momento, para aquela sensação. A questão da ironia, como eu falei para vocês, me deixou com uma pulga atrás da orelha o tempo todo na leitura, o que foi muito interessante. Eu acho que é o ponto mais intrigante dessa obra, porque senão simplesmente a gente cai no elogio pelo elogio, uma ode à penumbra, uma ode à escuridão,
A Sombra. E esse mistério sobre se o texto é irônico ou não, pra mim, deixou a leitura mais profunda. Eu adorei saber dessa informação que tá no prólogo. Prólogo não, prefácio. Então, apesar de parecer um duelo entre preto e branco, o autor realiza de uma maneira delicada um trânsito por diversos tons intermediários, entre a sombra e a luz, o que pra mim deu nuances sutis ao texto. Então foi uma ótima leitura, curtinha, gente, dá pra ler em um dia isso aqui, fácil. É uma ótima pedida para quem quer ler autores orientais, para quem quer ler autores japoneses. É um livro curto, tranquilo de ler, traz aspectos interessantíssimos sobre a cultura japonesa e ainda proporciona várias reflexões como as que eu coloquei aqui pra vocês. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueça de dar um joinha pra mim, que ajuda muito. Deixa um comentário pra mim. Você já leu algum autor japonês? Tem algum aí pra me indicar? E a gente se vê no próximo. Obrigada pela companhia. Tchau!